Seja bem-vindo, esse é o Histórias daqui. Você já ouviu falar de José Lourival Siqueira Rosa, o Mimoso? Aqui em Leopoldina ele era conhecido como Zezé e os mais antigos com certeza lembram-se desse nome. Simpático, inteligente, conselheiro dos amigos e muitas outras virtudes de um homem que era bem quisto por muitos na cidade. Acontece que essa mesma pessoa agradável se transformou num dos criminosos mais procurados do estado de Rio de Janeiro e foi um dos principais fundadores da Falange Vermelha, que hoje é denominada como CV Comando Vermelho. O jornal leopoldinense traz nessa edição uma história muito curiosa e que poucos leopoldinenses conhecem. Não é nossa intenção romantizar a imagem de um criminoso, mas apenas retratar esse caso que virou filme em que pegou de surpresa muitos amigos do Zezé, que não imaginavam que o belo iria virar uma fera, como escreveu Edson Gomes em seu artigo sobre o Mimoso. A passagem por Leopoldina, natural de Mimoso, Espírito Santo, José Lourival Siqueira Rosa, o Mimoso, chegou à cidade de Leopoldina através do futebol na segunda metade da década de 1960. Naquela época, Leopoldina era conhecida por ter um dos times mais competitivos da Zona da Mata, o Ribeiro Junqueira, que enfrentava de igual para igual equipes como a Seleção Carioca, que no ano de 1965 perdeu para o rubro-negro leopoldinense por 3-1. Muitos jogadores de outras cidades passaram por aqui, constituíram família e moram até os dias atuais. Outros seguiram o seu destino e daqui guardam boas lembranças, e foi assim que aconteceu com José Lourival, que jogou no Ribeiro Junqueira entre os anos de 1965 a 1968 e posteriormente seguiu um caminho que muitos dos seus amigos lamentam. De fala mansa típica do capixaba, José Lourival era conhecido em Leopoldina como Zezé. Ele chegou a trabalhar na prefeitura, na UMC, Unidade Municipal de Cadastramento do INCRA, onde desempenhava a função de auxiliar de cadastramento de propriedades rurais para efeitos de lançamento do ITR, Imposto Territorial Rural. Boa pinta, vaidoso e inteligente, ele namorou belas moças de famílias tradicionais da cidade. O livro Comando Vermelho, a história de um crime organizado, cita uma entrevista em que José Lourival concede para mais de 50 jornalistas após um assalto fracassado contra o Banco Itaú, de Vila Valqueire, no dia 28 de abril de 1981, que terminou num violento tiroteio com 4 mortos e 5 feridos. O Jorge Batista Sanches, o Naval, um dos primeiros integrantes do Comando Vermelho, é metralhado e morre ao ser socorrido no Hospital Olivério Kramer. As quedas se multiplicam. Mimoso é apanhado também. Preso sem resistir, dá uma impressionante entrevista no Departamento de Polícia Especializada. Durante 7 horas, responde a 50 jornalistas. Impressiona pela tranquilidade, o raciocínio articulado, o português correto. Desmente a existência do Comando Vermelho, garantindo que não passa de uma invenção da polícia que os jornais aceitaram sem pensar. E resume os motivos de seu envolvimento com o banditismo armado. Eu me meti nessa vida porque é grande a desigualdade social. Ninguém pode viver de salário mínimo. Tenho consciência e nunca assaltei residências. Para que roubar um chefe de família? Assalto empresas, escritórios, bancos. São lugares onde guardam o capital. O respeito pela cidade de Leopoldina. Entrevistamos muito colegas do José Lourival Siqueira Rosa, o Mimoso, que em nossa cidade era conhecido como Zezé. Todas as pessoas entrevistadas demonstravam um sentimento de carinho ao lembrar-se de diversas passagens dele antes de se destacar como um criminoso. Outro sentimento percebido foi o de lamentação de uma vida promissora que teve um triste final. A cidade de Leopoldina era uma terra onde o Zezé tinha muitos amigos. Em todas as suas entrevistas e reportagens de jornais que publicavam sobre a vida pregressa do criminoso, nunca saiu uma linha citando o nome da cidade na qual ele tinha um grande vínculo. Pessoas que tiveram contato com Zezé comentam que ele fazia questão de preservar o nome da cidade.
Certa vez em que 3 pessoas foram visitar o Zezé no Espírito Santo e comentaram que ele não estava em casa, sendo recepcionados por sua mãe, que ao identificar que aquelas visitas eram colegas de Leopoldina, fez questão de preparar um café e se demonstrou feliz pelo cultivo de boas amizades na cidade, elogiando naquela ocasião. O José Lourival sempre comenta das amizades de Leopoldina. Ele adora aquela cidade. A morte. A informação era de que o chefe da Falange Vermelha estava planejando um assalto ao Banco Real, de Resende. O plano foi descoberto pela polícia através de 2 pistas diferentes. Um informante e a prisão de 6 assaltantes, onde os presos denunciaram a ligação de um criminoso com Mimosó, indicando a casa que serviria de ponto de encontro na cidade de Volta Redonda RJ. O cerco foi organizado, e policiais da 54 DP, de Belford Roxo, durante 3 dias, prepararam uma ação que culminou na morte de Mimosó, que tomou um tiro na nuca em 1º de junho de 1984, aos 42 anos de idade. O autor do livro 400 contra 1, William da Silva Lima, conta que Mimoso caiu numa emboscada. Calma, amigos, vamos conversar. Foi tudo o que disse, antes que os policiais dessem um tiro em sua nuca, seguido de outro, chamado de Misericórdia. O corpo foi oficialmente reconhecido por Maria Delomar Prota, professora, irmã de Mimosó, que residia em Santo Antônio de Pádua RJ e naquela ocasião compareceu a 94 DP para providenciar a transferência do corpo para o cemitério Jardim da Saudade, onde foi sepultado.